Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa sequência de leitura comentada do meu livro Introdução à Filosofia Clínica. Nós já falamos de conteúdos introdutórios, de modo geral, da filosofia clínica, do histórico, de alguns princípios, como a ideia da singularidade, e nós falamos sobre um dos pilares da filosofia clínica, que é os exames categoriais, e agora a gente está falando aí dos tópicos da estrutura de pensamento, e nós vamos hoje falar do segundo tópico. No vídeo anterior nós falamos sobre o primeiro tópico, que é como o mundo parece, e agora nós vamos falar sobre o que acha de si mesmo. Para a gente tentar tornar um pouco mais compreensível esse segundo tópico, a gente pode pensar o seguinte: quando no primeiro tópico a gente falou sobre como o mundo parece, tratava-se do modo como a pessoa enxergava, interpretava, compreendia, lidava com o mundo externo, né, com o mundo fora. Como é que ela percebia esse mundo e de que modo isso tinha relevância ou não para essa pessoa. No caso do que acha de si mesmo, é como se um mesmo movimento de visão ocorresse, só que agora voltado para a pessoa. E é como a pessoa se vê, não só do modo abstrato, né, do que ela se consiste internamente, ou como ela é, inclusive, fisicamente. Então eu posso dizer assim, eu sou um sujeito baixo, né, baixinho, de altura. Eu sou bonito, eu sou feio. Isso são características físicas externas que eu estou falando quando eu falo sobre mim, né? Mas também eu posso dizer assim, eu sou um sujeito amoroso, eu sou um sujeito inteligente, ou eu sou um sujeito burro, sou ignorante, aí eu não sou o tipo de pessoa que sabe lidar bem com as pessoas. Então isso também são percepções do que a gente vai chamar do que acha de si mesmo, ou seja, voltado para si, é como a pessoa se vê. Para algumas pessoas isso tem uma relevância absoluta, absurda, para outras pessoas isso não tem relevância nenhuma, para outras a coisa é mediana e por aí vai. Né? Há diversas tonalidades nas quais esse peso subjetivo do modo como a pessoa se vê vai ter ou não em sua vida, em sua história. Então eu vou ler aqui e fazer os respectivos comentários. O título é A Percepção de Nós Mesmos, está na página 61 e ele termina na página 63. Começando. O segundo tópico da estrutura de pensamento é chamado de o que acha de si mesmo. Então o primeiro é como o mundo parece e o segundo tópico é o que acha de si mesmo. Refere-se ao que pensamos a respeito de nós mesmos, como nos vemos, nos interpretamos, achamos que somos. Embora o termo achar, entre aspas, se refira a uma opinião, do grego doxa, então no grego doxa é opinião, não quer dizer que não haja uma relevância fundamental na vida de algumas pessoas ou que trate de um aspecto raso de cunho pejorativo. Por que eu destaquei aqui? Porque quem vem da filosofia e vai se deparar com a filosofia clínica, em algum momento vai se deparar com a ideia da doxa, né? E a doxa está presente não só nesse o que acha de si mesmo, mas como o uso de um submodo que mais adiante nós veremos, que se chama atalho, e que também tem uma relevância muito grande para alguns movimentos que podem ser feitos na clínica. A questão é a seguinte: a doxa, para quem estudou filosofia grega, vai perceber que é um termo que para os gregos dá um sentido de que uma pessoa fala sobre algo sem um determinado conhecimento de causa, sem uma base. O contrário da doxa seria a episteme. Então a doxa seria a opinião e a episteme seria a ciência, o saber, o conhecimento a respeito de algo. Daí o termo contemporâneo para o estudo do conhecimento chamado epistemologia. Então episteme seria o contrário da doxa. No caso da filosofia clínica, a gente não faz essa distinção nesse momento, nem é a proposta da filosofia clínica fazer isso, e quando a gente vai perceber qual é a opinião que a pessoa tem de si, não significa que seja uma opinião contrária à ideia de episteme, de conhecimento.
A pessoa pode ter uma opinião a partir de si, construída a partir de reflexões, de raciocínios, de observações. Ou seja, ela pode ter usado a própria epistemologia para construir uma noção a respeito de si. Então, não significa aqui que o que acha de si mesmo é uma mera opinião sobre a pessoa. Não é. Não é esse o sentido do termo. E aqui a gente precisa sempre levar em conta que a filosofia clínica se vale de diversos termos que têm um sentido muito próprio na filosofia clínica e não em comparação com outras propostas, nem de um dicionário de filosofia, nem de um dicionário de língua portuguesa, nem qualquer outra base externa. Ela bebe, inclusive, das fontes da filosofia da linguagem, da história da filosofia como um todo, mas ela constrói uma série de nomenclaturas muito próprias dela. Por isso que eu digo que para vocês entenderem filosofia clínica, vocês não devem ler filosofia no primeiro momento. Vocês devem ler filosofia clínica. Então, vocês querem uma introdução à filosofia? Está aqui, um livro de introdução à filosofia clínica, no caso, né? Se vocês querem entender os filósofos que inspiraram a filosofia clínica, vocês podem ler os filósofos. A questão é que vocês não vão encontrar a filosofia clínica nos filósofos. Por quê? Porque não era essa a intenção. Não era a intenção, por exemplo, do David Hume pensar sobre como é que ele ia atender alguém no consultório. Não, ele falou sobre como é que se dá o conhecimento humano. A filosofia clínica bebe um pouco dessa fonte, adapta a compreensão de cada pessoa em particular, né, na sua singularidade, mas tudo a partir de um método próprio e não devedora de uma filosofia externa. Os filósofos inspiraram a constituição, a construção, a sistematização do método da filosofia clínica. Daí em diante é a filosofia clínica, é a partir de seu método que ela acontece no consultório. Continuando, o termo achar, aqui entre aspas novamente, é importante na filosofia clínica. Nem todos conhecem o mundo e a si mesmo por elaborações epistemológicas, investigativas ou racionais. Há uma gama de possibilidades de construção da visão acerca de si. Inclusive, há casos em que o segundo tópico, que é o tópico que a gente está tratando aqui hoje, né, seja construído a partir de parâmetros epistêmicos e mesmo assim continuaremos a chamar de o que acha de si mesmo. Então veja, é o que acha de si mesmo, mas não significa que sempre vai partir de uma opinião aleatória de alguém, né? E mesmo que fosse de uma opinião aleatória de alguém, quando ela constrói a partir de si, no caso do consultório isso é relevante. Por quê? Porque não importa como é que a pessoa chegou ali, necessariamente, né? A não ser que a gente precise desconstruir, aí talvez a gente possa buscar as causas, os movimentos nesse sentido. Mas o ponto aqui é perceber que ela construiu uma noção de si a partir da sua vida, a partir da sua própria estrutura de pensamento, e que para algumas pessoas isso tem um peso tal que pode tanto ser benéfico quanto maléfico para a vida de alguém, dependendo de como ela se vê, né? Um tópico pode abranger até a sua nomenclatura. Além disso, a filosofia clínica é construída sobre o pressuposto da limitação. Conhecemos o mundo, as pessoas e a nós mesmos por aproximação, e a opinião pode preencher lacunas que não encontraram em outros meios um modo de ser completado. Então isso aqui também é um ponto interessante. Essa ideia de completar lacunas é o que mais adiante, quando nós formos falar sobre os submodos, a gente vai se referir quando vai usar o que a gente chama de atalho. Um exemplo de como isso pode acontecer é o seguinte: vocês podem perguntar a alguém assim, como é que aconteceu na noite passada que aquele casal brigou? Aí vocês vão dizer assim, bom, eu não sei, eu não vi, né? Mas eu acho que eles podem ter brigado por causa da bebida, porque eu vi em um determinado momento da conversa eles discutindo porque talvez a outra pessoa estivesse bebendo demais. Então veja, a gente buscou aproximações a partir de um dado que a gente não tem. A gente não sabe qual é o motivo da briga de fato. Mas se houve alguma discussão prévia em relação a alguma coisa, eu posso supor, levantar hipóteses, pensar em caminhos de preenchimento de informação para obter algum tipo de resposta. Às vezes a gente constrói a noção de nós mesmos a partir de aproximações desse modo. Em outros momentos, a gente pode buscar
uma noção de nós mesmos a partir de estudo, de investigação, né? Os caminhos são tão vastos quanto são as pessoas. Continuando então, um partilhante pode chegar ao consultório e relatar a certeza de que é incapaz de participar de uma competição esportiva de artes marciais. Então, um exemplo, né? Olha, eu sou incapaz, né? Se eu digo que eu sou, é um indício do que acha de si mesmo. Eu sou incapaz de participar de competições de artes marciais. Aí, ao longo do relato da historicidade dessa pessoa, o terapeuta tem a possibilidade de ver que ela pensa o mundo como um lugar que não aceita perdedores e, por um raciocínio de autodefesa, prefere considerar-se incapaz de ter que enfrentar sob o risco de ser derrotado e isso acarretar problemas em sua vida. Então veja, nesse caso, se a pessoa diz que o mundo não é um lugar de perdedores, isso é uma visão de como o mundo parece. Aí a pessoa, quando ela se vê incapaz de participar bem de uma competição e com o risco de perder, isso é uma visão que ela tem dela, e se ela confirma isso numa experiência concreta na participação de um campeonato, ela vai se ver como uma pessoa que o mundo não aceita. Então veja, o que acha de si mesmo, ser incapaz, é um mundo que não aceita perdedores, como o mundo parece, e a competição que poderia reafirmar isso, ou solidificar isso, ou ter como consequência esse tipo de inaceitação, né, do mundo, da sociedade como um todo. Nesse caso, o tópico 2, o que acha de si mesmo, ficou subordinado ao tópico 1, como o mundo parece. Ou seja, o que eu penso de mim ficou subordinado a como eu vejo o mundo. Ou como o mundo, nessa perspectiva de como eu vejo o mundo, é o modo que eu acho que o mundo trata as pessoas que são, no caso, vencedores ou perdedores, por exemplo. O andamento da colheita da historicidade, a aplicação dos exames categoriais e a constatação de quais tópicos, além desses, estão envolvidos, darão ao terapeuta meios para lidar com esses conflitos tópicos, ou ensinarão os meios mais adequados de agir, quais tópicos podem ser enfraquecidos, fortalecidos, equilibrados, etc. Vejam que aqui há outra ênfase na ideia da singularidade. Por mais que eu compreenda que ali é um conflito entre dois tópicos, o modo como eu vou trabalhar esses tópicos dependerá totalmente da compreensão que eu tiver da pessoa que eu estou atendendo. E a pessoa que eu estou atendendo vai me ensinar quem ela é contando sua história de vida. Aqueles que terão dificuldades de contar sua história de vida, e isso pode acontecer também, vão me contar como é que foi a semana, vão me contar o que ela acha das coisas dela. Então há inúmeros modos de colher informações sobre aquela pessoa em particular, né? Mas o trabalho é esse, eu compreendendo melhor a pessoa, eu vou encontrar toda uma série de complexidades que compõem aquela estrutura pessoal e a partir daí eu vou auxiliar essa pessoa. E com isso eu estou fazendo os exames categoriais, estou identificando como funciona ali a estrutura de pensamento e estou também identificando os submodos que a pessoa utiliza, que a gente chama de informalmente, ou seja, os submodos, os modos de agir que a pessoa já tem na vida dela. Continuando, não há fórmulas definitivas para lidar com os conflitos tópicos. Os mesmos tópicos envolvidos em duas pessoas não significam que a solução será a mesma para ambos. Então aqui no caso, eu disse, né, que o tópico 2 ele fica subordinado ao tópico 1. Para muita gente isso pode acontecer, mas não significa que para todas essas pessoas o caminho será o mesmo. Muito pelo contrário, cada pessoa vai ser um caminho novo. E aí está o grande desafio do filósofo clínico, está sempre aberto para o novo, para a novidade, para o inédito, para aquilo que aparece a cada momento. Continuando, a estrutura de pensamento é uma baliza, uma forma cujo conteúdo é a história de vida. Ela serve para orientar o filósofo no reconhecimento dos conflitos internos, isto é, o assunto último de cada partilhante. Mas os caminhos possíveis para cada questão a ser trabalhada estão no reconhecimento do próprio indivíduo acompanhado.
Então não dá para eu dizer que há uma fórmula geral, uma fórmula que vale para todos. O filósofo clínico deve cuidar para não confundir o assunto imediato com o assunto último. Há casos em que coincidirão, ou seja, há situações em que aquilo que a pessoa traz na terapia na primeira sessão vai ser o que, depois de eu compreender com profundidade muitas questões que ali aparecem, de fato a questão a ser trabalhada é aquela anunciada na primeira sessão. Mas não significa que sempre será assim. Pode ocorrer da pessoa apresentar uma questão, por exemplo, estou brigando com a minha esposa todos os dias e isso está prejudicando o nosso casamento. E às vezes a causa da briga é uma questão no trabalho. Então, se eu resolvo a questão do trabalho, que seria o assunto último, o assunto imediato, que é a briga dentro de casa, cessa. Mas pode ser que o assunto último seja a questão da briga na casa, né, que foi trazida no primeiro momento. E aí eu vou entender com profundidade, porque eu vou ver, às vezes, as causas que levam aquele casal a brigar e de que modo eu posso auxiliar aquela pessoa. Continuando. Nas demais situações, o assunto último será justamente o reconhecimento do tipo de interseção entre os tópicos determinantes envolvidos. No exemplo que eu trouxe, os tópicos ali que estão envolvidos é o que acha de si mesmo como o mundo parece. Provavelmente há outros que podem aparecer, mas nesse caso aqui especificamente estão aparecendo esses, né? Os procedimentos clínicos ocorrem a partir do trabalho a ser feito nesses tópicos. Sem manuais à mão, o terapeuta tem um método e a historicidade. Com os cuidados necessários, as chances de êxito são robustas. O filósofo clínico que seguir as etapas do método poderá encontrar os caminhos necessários para conduzir sua clínica e ajudar o partilhante a alcançar seu bem-estar subjetivo. Então, tudo vai depender de um bom uso do método. Tudo. O filósofo clínico precisa levar isso em conta. A singularidade do filósofo clínico também é importante. Na edição de inverno da revista da Casa da Filosofia Clínica do ano de 2024, que é quando eu estou gravando esse vídeo, tem um texto meu em que eu falo sobre a importância do estágio supervisionado. E de que modo eu estou falando isso, ou por que eu digo isso? Porque o estágio supervisionado não é só a identificação de que a pessoa sabe usar corretamente o método. E é claro, isso é importantíssimo, é fundamental, é imprescindível. Mas há um ponto a mais. O filósofo clínico, quando acompanha alguém em formação, ele também precisa trabalhar um modo singular daquela pessoa como terapeuta utilizar o método no consultório. Ou seja, o método é o mesmo, o passo a passo do método continua sendo o mesmo, mas há características singulares naquele que vai utilizar o método que precisam ser levadas em conta no consultório. Então isso faz parte do processo ali de um estágio supervisionado, ou seja, um estágio no qual a pessoa em formação ela vai atender com a supervisão de um filósofo clínico experiente e formado, que vai orientar todo o caminho dessa pessoa. Por isso é tão complicado muitos cursos que há por aí, falsos, de filosofia clínica, que as pessoas vão se formando, sei lá, em 6 meses, um mais recente que eu vi. Por quê? Porque essa pessoa não entendeu nem esse conteúdo de base, que a gente leva 1 ano e meio ensinando, porque é muita questão, é um caminho extenso de consolidação desses conteúdos na pessoa. E segundo, precisa ver, para aqueles que resolvem atender, após a formação teórica, a pessoa não só precisa fazer a própria terapia pessoal, como também atender com a supervisão para saber utilizar bem o método. Mas infelizmente a gente vê muita gente que se auto-intitula filósofo clínico ou filósofa clínica e que não estão de fato formados. É lamentável, mas está aí, né? Esse charlatanismo acontece também, por exemplo, na psicanálise e também acontece até na própria psicologia. Então, acaba acontecendo isso, é lamentável, mas é o que temos. Por isso, na hora de procurarem um bom terapeuta, saibam procurar onde essa pessoa se formou, tenham informações mínimas básicas ali, não só no caso de um filósofo clínico, mas no caso de um psicanalista, no caso de um psicólogo. Procurem profissionais que vocês tenham certezas que passaram por uma boa formação. Caso contrário, vocês estão confiando a vida de vocês a alguém que talvez não esteja tão apto assim a ajudar, e a gente não sabe o estrago que pode ser feito, né?
É isso, desde já agradeço o acompanhamento até aqui de vocês. Não deixem de comentar, né? Qualquer comentário que vocês deixarem ele é sempre bem-vindo. De curtir também ajuda muito. E se não tiverem inscritos, se inscrevam para continuar acompanhando. Aqui nos comentários vocês vão ver algumas playlists, mas não deixem também de entrar no próprio canal do YouTube ali e clicar nas playlists. Vocês vão ver as playlists futuras a essa gravação, que provavelmente eu criarei e que vão ajudar vocês a entenderem sempre mais a filosofia clínica. Se quiserem terapia, se quiserem aulas, se quiserem informações, palestras, entrem em contato. Tem um link aí embaixo. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo é pelo Linktree, né? E por ali vocês conseguem achar todas as informações necessárias, inclusive ver palestras que eu dei, entrevistas, outros textos que escrevi e por aí vai, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.